Boa tarde. Então, a gente vai dar uma explanada agora na aula 8 do professor Paulão e depois vamos fazer uma lista também que sobre o assunto aqui. Isso daqui vai abordar, digamos assim, é você concatenar uma tabela com a outra, né? E para você poder extrair informação. É como se fosse um select from, daí você vai colocar os campos da tabela 1, tabela 2, daí você coloca a tabela 1 join com a tabela 2 e daí fala que, digamos, os campos vão ser da tabela 1 junto com o da tabela 2. Daí ele monta o esquema para você. Basicamente é isso. Resumidamente, né? Então vamos lá. Deixa eu subir lá em cima. Subir para baixo não dá, né? Certo. Então vamos arrumar aqui para ficar bonito igual eu. Então, introdução. Não faria muito sentido fazer uma seleção numa tabela de clientes sem mostrar os campos de outras tabelas-chaves estrangeiras. No caso, aquelas foreign keys que a gente coloca nas tabelinhas, né? Com o nome da cidade, cliente, estado, entre outros. Uma das grandes vantagens do banco de dados relacional é a possibilidade de cruzar os dados de tabelas diferentes em uma única consulta. Desta forma, na mesma consulta, é possível extrair dados tanto da tabela de clientes como da sua respectiva cidade, estado, dependentes e todas as demais tabelas relacionadas. Essa consulta, envolvendo diversas tabelas, é feita por meio de chaves primárias e estrangeiras. Essas chaves são colunas que as tabelas possuem em comum. A união entre as tabelas dos bancos de dados apresentados em uma consulta por meio dos comandos select é denominada de join, junção de tabelas. Então esse daqui é o banquinho, né, que a gente vai utilizar. A gente já codou ele, acho que foi um dos primeiros bancos que a gente codou, foi esse daqui. Não me lembro bem, mas enfim, vamos lá. Consultas em uma única tabela não são raras, mas a grande maioria das consultas envolverão duas ou mais tabelas. Existem diversas formas de se efetuar uma junção de tabelas. O quadro abaixo mostra a sintaxe clássica ou forma antiga para a junção de tabelas. Select, tabela, pontinho, campo, e daí aqui você não precisa colocar mais o nome da tabela, porque ele já vai saber aqui que é a tabela 1, né? Daí você vai blá 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 blá, colocar todas as coluninhas que você quer. Daí você quer, digamos, a tabela 2. Você bota o nominho da tabela 2, pontinho, e as colunas que você quer, blá 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 blá. Daí from, tabela 1, que você utilizou aqui, tabela 2, que você utilizou aqui, né? E daí a tabela N. Assim como aqui pode ser N também, configurações. Daí o where, que vai ser o filtro, as condições, blá blá, order by, e campo de ordenação. Daí você vai colocar, né, por onde que você quer que ele ordene. Se você quer descendente ou descendente. Onde os campos da tabela, dos nomes, que deverão ser retornados da consulta, caso seja colocado o asterisco, todos os campos da tabela serão retornados. Ó, o asterístico, o nome da tabela cuja consulta é realizada. O exemplo abaixo irá mostrar uma consulta na tabela de clientes que retorne o nome, endereço e telefone e o nome da cidade de todos os clientes. Então nós vamos ter que codar isso daqui, né? Vamos pegar e copiar ali o códigozinho e vamos executar. Eu vou utilizar o Workbench, porque ele está mais rápido de eu acessar ele aqui. Workbench. Não, é o PHP MyAdmin, né? Localhost, PHP MyAdmin. Tava procurando um wallpaper bonito para colocar aqui, porque eu enjoo fácil das coisas. Daí as coisas têm que ser dinâmicas no meu mundinho. Então, beleza. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Vamos ver só se essa menina aqui é a mesma que o nosso esquema aqui. Eu acredito que seja esse daqui, ó. É o mesmo. Parece ser o mesmo. Deixa eu só confirmar. Atividade tá aqui. Departamento tá aqui. Empregado tá aqui. Empregado projeto, nível de escolaridade e projeto.
Então, é essa menina aqui, que nós vamos no DPHP-MyAdmin hoje. Vamos lá no nosso SQL e... cadê? Você. Então, a gente estava falando sobre... então, aqui. Junção de tabelas. Aqui a gente não chegou ainda. Select. Só um momento, deixa eu achar aqui e já volto. Então, voltando aqui, eu já aproveitei e já liguei aqui nosso prompt. E nós vamos fazer essa consulta aqui, que é aquele caso, né? Você vai pegar a tabela de cliente, ponto, nome, endereço e telefone, que são as coluninhas dele. E daí a cidade com o seu nome. E daí eu vou colocar a tabela 1, tabela 2, where, daí o filtro. Cliente.id cidade, que daí no caso vai ser, ó, o cliente vai ser a minha tabela 1, ponto, a foreign key que está dentro dele, que vai ser igual a cidade, ponto cidade, que é, digamos assim, a segunda tabela com a sua primary key, certo? Então vamos ver o que acontece aqui, né? Primeiro a gente vai dar um select from com um asterisco aqui para nós ver o cliente e a cidade. Então vamos dar um desk cliente e um desk cidade. E vamos dar um select from cliente e um select from cidade. Para a gente poder visualizar melhor, né? Então vamos lá. Ah, meu Deus. O que eu errei aqui? Cliente. Será que é outra tabela? Ele está usando atividade, departamento, empregado, projeto. Eu acredito que não seja essa base de dados aqui. Vamos ver pelo PHP-MyAdmin aqui, nós já descobrimos quem que é. O problema é que eu apaguei todas as bases de dados, né? Ah, meu Deus. Então eu vou criar uma aqui e já volto. Então voltamos aqui. Eu refiz aqui umas bases de dados, né? E daí a gente vai utilizar aqui essa menina aqui, ó, que tem o cliente e tem a cidade, que é o que a gente vai fazer o join, né? E daí essa daqui é a segunda lá que a gente vai utilizar também futuramente. Enfim, nós estamos aqui então dentro da 01 loja, então nós vamos dar esse comandinho aqui para nós, ó, cliente.nome, no caso vamos dar vamos colocar aqui os comandinhos dele para ele descrever para a gente as tabelas e listar para a gente essas tabelas. Eu vou dar um pause aqui porque senão vai ficar muito longo. Então é o seguinte, ó, então a nossa database da loja 1 tem o cliente e tem a cidade, certo? E daí eu pedi para ele me descrever aqui primeiramente o cliente e me dar a tabela de cliente. E pedi para ele me descrever a cidade e me dar a tabela de cidade, certo? Então, aqui, ó, o senhor vai dormir e aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos dar o select, ó, cliente.nome, que no caso cliente.nome ele está referenciando, é como se fosse programado objetos aqui, né? Endereço, telefone e cidade. Endereço, telefone e de cidade, né? Não, endereço, telefone, daí cidade.nome. Quem que é a cidade? Cidade é essa menina aqui. Ela vai pedir o nome. Então só o nome, certo? Daí eu tô falando assim, ó. Cliente.id cidade, que no caso é esse cara aqui, ó. Cliente.id cidade, que é a foreign key aqui da... Ele entra aqui como foreign key da primary key aqui da menina aqui. Cliente.id cidade é igual a cidade.id cidade, que daí no caso seria a primary key aqui, certo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai concatenar essas colunas. Ele vai colocar o nome do cliente, o endereço do cliente e o telefone. Daí ele vai colocar o nome da cidade. Então vamos injetar esse código aqui e vamos ver o que acontece. Ó, como eu falei, então ele vai colocar o nome do cliente.
o endereço do cliente, o telefone do cliente e o nome da cidade. Então, é isso que o join faz. E aqui, ó, só que a gente não está usando o join, a gente está usando só o where, né? E foi concatenando, digamos assim, as tabelas, as colunas com as tabelas. O join ele já dá uma facilitada, uma filtrada melhor para a gente. A gente vai ver ele posteriormente aqui, ó. Outra forma de efetuar as junções na linguagem SQL é por meio do operador join. Essa sintaxe foi definida pela ANSI 92, padrão ANSI SQL. O quadro abaixo ilustra a sintaxe de junção com o operador join. Então, select, a tabela campo 1, é a mesma coisa. Até aqui é a mesma coisa, daí from. Daí você vai colocar a tua tabela, em vez de você colocar vírgula, que nem a gente colocou aqui aqui, você vai colocar join. Essa tabela está concatenando com essa tabela, com condição de junção. Where, daí o filtro, order by por ordenação. Daí ele vai colocar lá e vai ordenar a partir do order by. Então, como é que fica isso? Basicamente é muito parecido, né? Você vai usar. Deixa eu pegar aqui. Que foi feito. Este cara. Vamos arrumar aqui para ficar bonito, igual eu. Cadê o join? Aqui, nosso join. Até aqui é a mesma coisa. Daí from, aqui, né? Cliente, vírgula, cidade. Aqui eu coloco cliente, join, cidade, on. Daí aqui eu coloco a condição, que é a mesma coisa aqui. Blá, 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 blá. Que daí ele vai me trazer da mesma forma. Só que em vez aqui ó, de eu usar o where, eu vou usar join. Em vez de usar vírgula, eu uso join. E em vez de usar where, eu uso on. E daí o where eu uso só para filtrar. Entende? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui e vamos digitar lá dentro. Aí. Então, a mesma coisa com um comando diferente. O ideal é que se use esse daqui porque ele é mais organizado. Você deixa o where lá só para fazer teus filtros, dentro da tabela aqui que você já, digamos assim, definiu com o join. Certo? Então, vamos continuar aqui. Ó, mesmo efetuando a junção entre duas ou mais tabelas, também é possível inserir consulta de condições de filtragem, que é o que eu estava falando, como por exemplo abaixo, onde se deseja selecionar o nome e a cidade de todos os clientes que possuem o nome começando com a letra M. Então aqui está usando o like, né? Você vai fazer a mesma coisa lá, blá 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 blá, até aqui, ó. É aqui utilizando a forma antiga, só que pode ver aqui, ó, como ele está com where aqui, deixa eu pegar aqui o nosso join. Ó, o nosso join aqui, ó, aqui ele está fazendo com where. Ó, aqui já fica meio bagunçado, porque você tem que colocar aqui, ó, digamos assim, a condição de filtragem da tua concatenação de tabelas de colunas entre tabelas, né? E daí você já coloca um AND aqui, e daí fica complicado, né? Imagine você concatenar tipo 5, 6 tabelas, vai ficar um código enorme, daí é bom deixar o que é join, digamos assim, digamos assim, como que eu posso explicar? Vai concatenar tabela com tabela para montar colunas. Deixa isso de um lado e depois usa os filtros só para resolver o problema de filtragem. Por exemplo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, o ideia, por isso que é legal usar o join, né? Então vamos lá, vamos pegar aqui e vamos jogar lá. Então ele vai filtrar aqui, vai me dar todo mundo que começa com a letra M, ordenando pelo cliente nome. Então no caso o cliente nome vai ordenar pelo nome, né? Vamos pegar aqui. Ele vai ordenar aqui ó, pelo nome. Opa, vamos lá para baixo. Ele vai ordenar pelo nome. Vai me dizer todo mundo que começa com a letra M. E daí concatenando, né? A mesma coisa, só que daí ele coloca mais uma condição aqui, ó, de filtro. Então, ó, o Miguel Borja. Então, fechou. Ele continua sendo a mesma coisa aqui. Só que aqui ele não tá aparecendo telefone. Ah, não. Deixa eu ver o que não tá aparecendo. Nome, endereço, telefone e nome. Nome, endereço, telefone e nome. Não, tá certinho. É isso mesmo. Só que a rua João aqui é pequenininha, daí por isso que não ficou estourado assim que nem essa. Então, fechou. Vamos para a próxima.
Então aqui, ó, daí fazendo com join, foi o que eu expliquei, que é a mesma coisa, né? Vou pegar aqui. Só que aqui, né, dá para ver, fica evidente que ele fica bem separadinho, bem bonitinho, o que é tabela de um lado, tabela e coluna de um lado, que é filtro do outro. O where só vai fazer o filtro e o join só vai lidar com as concatenações de tabelas e colunas. Então vamos lá. Ó, tem um erro de síntese. Que será? Vamos ver aqui. É cliente.nome, endereço, telefone, cidade.nome. From cliente, join cidade. Até aqui tá ok. Cliente.id cidade, que daí no caso é a primeira tabela utilizando a foreign key dela, a segunda tabela utilizando a sua primary key. Com filtro cliente.nome que comece com a letra M. Order by cliente.nome. Agora aqui eu tô com dúvida. O que será que tem de erro no nosso código? Vamos ver aqui no nosso PHP MyAdmin. Nós vamos usar aqui o nossa loja, né? Ponto e vírgula, Ctrl Enter. Ah, não é? É 01 loja. 01 loja. Aí, estamos dentro da nossa loja. Mostrar a caixa do mostrar a caixa do carry. Aqui a gente não vai mais usar. Select cliente.nome, endereço, telefone, cidade. Aqui terminou. Primeira tabela, né? Segunda tabela, cliente.nome, from. Cliente, join, cidade. On, cliente, foreign key, cidade, primary key. Where, filtro. Blá, 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 blá. Então, fechou. Vamos lá. Ctrl Enter. Token, posição 147. Nenhum banco de dados foi selecionado. Nenhum banco de dados foi selecionado, mas é a loja. O que está acontecendo? Deixa eu só achar o erro aqui, eu já volto. Então eu descobri aqui o que era. Ele estava com uns parênteses aqui, ó. Neste lugar aqui, ó. E aqui, ó, ele estava com umas aspas estranhas. Acho que ele estava com um crase. Daí eu coloquei aqui e daí funcionou. Então vamos lá. Aqui, daí ele vai me trazer esses caras aqui. Vamos mostrar no nosso verdinho lá que ele fica mais evidente. Aí, ó, então vai ficar o Miguel Borja, que é o único cara aqui no caso, né, que ele começa por M e ele tá dando um order by pelo nome. Então, fechou. Esse daqui é o comandinho, né, que fica bem separadinho, bem bonitinho, no caso tabela com coluna, tá aqui. Filtro tá aqui. Então separa as pessoas das pessoas, né? Ó, então o que tinha de erro no código era esses caras aqui e esses parênteses aqui, ó. Esses caras aqui não precisa, certo? Bota só o filtro aqui direto. Então, assim, junção de três ou mais tabelas. A junção de três ou mais tabelas é semelhante à junção de duas tabelas, havendo pequenas diferenças. O exemplo abaixo mostra uma seleção envolvendo três tabelas, cliente, cidade e estado, usando a sintaxe clássica, onde é possível observar que existirão duas condições de junção. Por exemplo, cliente.nome, que ele está referenciando, ó, vou usar a tabela cliente, daí ele coloca endereço, telefone, ponto. Terminou. Esse daqui é a primeira tabela. Segunda tabela, cidade.nome, só esse cara aqui. E daí ele fala que tem uma terceira tabela, só que ele não coloca o campo. Pode ver como não tem o pontinho. Daí from, cliente, cidade e estado, porque o F ele não está referenciando aqui que é o estado, né? Até a gente dá pra gente ver aqui, ó. Cadê esquema? Acho que é esse cara aqui. Aqui, ó, no nosso estado, aqui ele já está usando outra coisa. Será que é esse? Não. E agora? É o primeiro cara lá, né? Acho que está em imagens aqui, ó. Ah, cadê? Exibir detalhes. Data. Hoje é 5?
Então é para ser... Agora me apertou aqui. Calma lá, vamos lá. Será que é o mesmo? Cliente, nome, endereço, cidade. Vamos só olhar nossos PHP mais de mim, né? Por que ficar sofrendo? Ah, não, é a mesma. É, ó, cliente, cidade, estado, então tem tudo aqui. Vamos pegar o nosso códigozinho aqui e vamos destrinchar ele aqui, para nós entender bem legal, para depois não sofrer para fazer os exercícios. Ó, então aqui, ele está colocando o F, né? Então vamos só dar uma olhada aqui na coisa de estado, na tabela de estado. O que que ele tem? Ele tem ID, estado, nome e o F. Então ele está colocando, digamos assim, ó, só aqui dentro, ó. Digamos só a coluna. Só está colocando a coluna dentro do nosso select, certo? E ele só está citando que aqui é o cliente, endereço, telefone e daí cidade. Eu acho que a cidade aqui ele deve ter o F dentro também, vamos ver. A gente abriu o estado, né? Esse daqui é o estado e esse daqui é a cidade. A cidade e de estado. Mas ele está clicando, dizendo o F ali. Então nós temos um probleminha aqui. Talvez vai dar problema isso. From, cliente, cidade e estado. No caso, estado é esse cara aqui. Daí tem o F. E a gente tem o ID estado aqui, que a gente tem o ID estado aqui. Então você pode ver que, digamos assim, você vai ter que usar a cidade, digamos, para colocar ela lá dentro, para daí pular para dentro do estado, para daí voltar o nome do estado. Ficou meio confuso isso, eu falando, mas a hora que a gente for desenvolver vai ficar um pouco mais claro. Where, daí no caso, filtro das tabelas. Cliente.id cidade, cliente foreign key, cidade partner key. And cidade.id estado, que é o que eu falei. Ó, ela está usando, digamos assim, duas condições para poder voltar lá no estado. Por quê? Porque o nosso esquema aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Eu tô na página 9. Nosso esquema aqui, ó. Esse nosso esquema aqui, ó, o que que acontece? Cliente.id cidade, cidade.id cidade. Então tá, ó, cliente.id cidade, cidade.id cidade, certo? E daí eu vou ter que usar mais usar, digamos assim, estou usando essa tabela e essa tabela, porque eu vou usar o F, que é esse cara aqui. E a única pessoa que tem a foreign key, no caso do estado, é a cidade. Não tem como eu pular daqui para cá. Mas tem como eu vir daqui para cá e daqui para cá. Certo? Então vamos lá. Cadê? Nós estava no PHP mais de mim, né? Isso. Então beleza. Ele fez esse pulo aqui. And. Agora condição de filtro. Cliente, blá blá blá. Vamos tirar aqui já, porque vai dar pau. Cliente, blá blá blá, order by, cliente.nome. Vai ordenar pelo cliente.nome e vai pegar o primeiro M. Só que agora ele vai colocar o F do estado, né? Ctrl Enter. Você tem um erro de sintaxe. Order by cliente.nome. E agora? Aqui, ó. Problema aqui de novo. Tem que fechar aqui, ó. Que aqui nós estava mexendo só com o esquema das tabelas, porque a gente está usando o where. Aí, agora foi. Olha lá, agora apareceu o F. Mas por quê? Porque ele fez aquele pulo, no caso. Que no caso seria esse cara aqui, né? Que eu estava explicando. Ele cai na cidade e daí puxa lá o estado. Por quê? Porque não tem foreign key do estado aqui. Se tivesse foreign key, eu podia fazer uma consulta direta. Então, deixa eu ver o tamanho disso. Eu vou esticar até 30 esse vídeo aqui, porque é um vídeo teórico. Isso daqui é interessante acompanhar bem tranquilinho, sem pressa, no entendimento. E vamos lá. Deixa eu ver. Estava na 9 aqui, né? Epa, legal no lock. 9. Certo. Então ele vai fazer isso. Daí ele, bem o que apareceu aqui vai dar pra gente aqui.
Então vamos pegar aqui e vamos jogar no nosso verdinho para nós ver bonito. Igual eu. Ó, puff. Aí. Apareceu o nosso F. Certo? Então a gente está usando três tabelas aqui para fazer essa concatenação. Então, beleza. Vamos lá. Então aqui junção de três ou mais tabelas aqui utilizando o join. Aqui já dá para a gente observar como já fica bem mais simples. Você, em vez de você usar vírgula aqui, você usa o join on cidade ponto de cidade e cidade ponto de, cliente ponto de cidade, tabela foreign key e daí a tabela que está sendo referenciada primary key, join estado. Então assim, eu estou entrando dentro do estado, estou unindo as duas meninas aqui por essa condição e daí entrando dentro do estado. De novo, com cidade ponto de estado, que daí tabela foreign key, tabela primary key, daí a condição de filtro. Então é a mesma coisa, vamos colocar aqui só para a gente arrumar, utilizando o join. Aqui, vamos selecionar aqui. Aí, então agora ele fez a mesma coisa. Então vamos lá. Vamos ter o nosso verdinho. Aí, mesma coisa, só que com o join. Então é outra forma de escrever, né? E daí a gente vai apelidando tabelas. Aqui você vai usar o S. Com o objetivo de reduzir o tamanho das instruções SQL, é possível criar alias, apelidos para as tabelas, como no exemplo abaixo, onde apelidou-se a tabela cliente de A, cidade de B, estado de C, sendo que o objetivo da consulta é mostrar os clientes que possuem o telefone começando com 44. Então aqui ele dá o nome, apelida, né? A.nome, endereço, blá blá. B.nome, o F. Em vez de você chamar a tabela, só que primeiro você tem que dar um S, né? From cliente A. Daí, digamos assim, não precisa escrever lá. Cliente B. A, blá, 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 e daí mesma coisa. Aqui, usando o join já, né? Utilizando a condição de filtragem no where. Então, vamos executar isso daqui aqui. Isso daqui é só para encurtar o código, né? Isso daqui não é recomendado que seja feito só quando, digamos assim, fica inviável de você acompanhar o código. E daí a mesma coisa, ele está pegando basicamente aqui, ó, esse código aqui, chamando o cliente de A, chamando cidade de B, e, enfim, é isso. E, ó, aqui eu acho que vamos parar aqui. Daí a gente continua. Não, mais um pouquinho. Esse produto cartesiano aqui é bem simples. Produto cartesiano é a situação em que as linhas da primeira tabela são combinadas com as linhas da segunda tabela, fechando todas as combinações possíveis. É como se você colocasse um asterisco lá e mandasse ele executar tudo. Isso é muito pesado para o banco. Se você fizer isso, você pode derrubar o banco e fazer uma cagada. O produto cartesiano é utilizado em pouquíssimas situações quando se quer testar o desempenho do banco, pois os resultados desse tipo de consulta geralmente é muito grande, visto que combina todas as linhas da tabela com as das colunas. O produto cartesiano acontece sempre que a condição de união das tabelas for omitida. Foi o que eu falei. Então, a condição de união entre as tabelas for invalidada. O exemplo abaixo irá ilustrar o produto cartesiano como é possível observar das tabelas geradas por um produto cartesiano. Então aqui, ele vai simplesmente concatenar todo mundo. Ó. Cliente.nome, blá, 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 blá. Colocou todo mundo. Cliente.nome, endereço, telefone. Cidade.nome. From, cliente, join, cidade. Então, assim, ele não colocou uma condição de filtragem. Não tem filtro nenhum. Ele só vai ter voltar todos os dados que estão lá dentro. Aí, ó. Ele vai fazer todas as combinações possíveis. Olha o tamanho desse troço aqui, ó. Vai concatenar todo mundo. Tipo, não tem lógica fazer isso aqui, né? Então, fechou. Beleza. Terminamos, acho que terminamos aqui. E depois a gente vai falar sobre autojunção, que vai ser esse cara aqui. Então, até a próxima. Falou.